noite, irmãos e amigos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração desta noite de domingo. Hoje é o Dia dos Pais e nós não poderíamos deixar passar essa data sem rendermos graças a Deus pela vida dos nossos papais, não é mesmo? Então estamos reunidos nesta noite, mesmo virtualmente, para celebrarmos ao nosso Deus, render-lhe honra, glória e louvor e também homenagear os nossos papais. Então você e a sua família que nos assistem neste momento são muito bem-vindos a esta celebração. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza em todo o programa desta noite. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, ó Pai, que é uma data repleta de significados para nós. Porque nós lembramos, ó Deus, que o Senhor tem concedido, ó Deus, a tantos homens o dom da paternidade. E isto, Senhor Deus, nos lembra que o Senhor é o nosso Pai. Nos lembra o teu grande amor para conosco, ó Deus. Por isso nós encontramos motivos para homenagear, ó Deus, estas pessoas especiais em nossas vidas, rendendo-te graças e louvor ao Senhor. Fica conosco, ó Pai, dirija-nos em todas as coisas, perdoe os nossos pecados, aceita, Senhor, a nossa adoração. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles. Salmo 127, 3 a 5.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
só o Senhor Jesus.
Bem, na mensagem desta noite especial, nós queremos compartilhar com você, à luz de Provérbios no capítulo 23, o verso 24, uma palavra para o coração dos papais nesta noite, mas também de relevo espiritual para todos nós. Se você tiver uma Bíblia em mãos, quero convidá-lo a abrir no livro de Provérbios, capítulo 23, o versículo 24, que é a palavra que vai nortear a nossa mensagem especial nesta noite do Dia dos Pais. A palavra de Deus nos diz assim, eu estarei fazendo uma leitura na versão da Bíblia, na linguagem de hoje. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Então diz assim a palavra de Deus, o pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Provérbios 23, 24. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, há um dito popular que diz assim, pai não é aquele que coloca no mundo, mas aquele que cria. Bom, pode ser que esse dito seja verdade, mas para mim um verdadeiro pai é aquele que põe no mundo com amor e também cria, e cria com muito mais amor, não é? Mas devemos, meus irmãos e amigos, todos saber que nenhum pai nasce sabendo ser pai, e que não há uma escola para ensinar alguém a ser um bom pai, não é? Antes de realizar as funções de um. É por isso que há 3 coisas essenciais que nós devemos saber sobre a paternidade. Há 3 coisas muito importantes que nós devemos saber sobre um pai. E eu passo a partir deste momento, então, a dividi-las com vocês nesta mensagem. A primeira coisa que nós precisamos saber é que um bom pai não é perfeito. É muito importante nós entendermos isso. Eu vou repetir. Um bom pai não é perfeito. Bem, do que nós estamos falando? Queridos, nenhum pai é perfeito. Não nenhum pai humano, pelo menos, não é? Só o nosso Pai Celestial é perfeito. Nós devemos partir deste pressuposto todas as vezes que pensarmos na paternidade humana. Todas as vezes que pensarmos em um rapaz, em um homem, como um pai, devemos pensar nisso. Somente o Pai Celestial é perfeito. E é importante entender isso. Muitas vezes nós cometemos erros. E é interessante que a própria palavra de Deus, ela não se furta em mostrar isso. Nas páginas da Bíblia estão descritas figuras paternas que cometeram erros, que falharam e às vezes falharam até mesmo na missão de ser pai. É muito importante nós compreendermos isso. Eu poderia citar vários exemplos aqui nesta noite para vocês, mas vamos ficar com alguns. Sem dúvida, a primeira lembrança que nos vem à mente é a de Eli, o sacerdote. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Muito bem, se você não conhece a história do sacerdote Eli, no tocante a essa questão da paternidade, deve ler com calma a sua Bíblia depois lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Mas no texto nós compreendemos muito bem como Eli falhou na criação dos seus filhos. Como dele saíram filhos desobedientes, desamorosos, não tementes a Deus, fazendo todo tipo de coisa errada aos olhos do Senhor. Então, infelizmente, Eli é um mau exemplo de como ser um pai ruim, que falha nas suas responsabilidades, que falhou no seu papel de pai. Isso está descrito na Bíblia, a Bíblia não esconde, está lá. Mas também nós podemos fazer referência a Davi, em 1 Reis, no capítulo 1. Podemos ver também que, veja bem, o rei Davi, um homem cheio de sabedoria, mas que falhou também em algum momento como pai. É interessante nós pensarmos isso nessa narrativa. O próprio Senhor Jesus Cristo contou uma parábola que envolvia a paternidade.
Envolvia um pai e 2 filhos, né? É a parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas, no capítulo 15. Nós podemos ver que aquele pai, ele teve responsabilidade nas decisões erradas de ambos os filhos. Porque se aquilo aconteceu, alguma influência errada do pai houve, né? Tanto às vezes preferindo mais um filho do que outro, que é uma coisa que gera muitos problemas, né? Quanto não educando suficientemente o segundo filho, para que ele entendesse o verdadeiro significado do perdão e do amor na sua vida. Então este é mais um exemplo, é de parábola, certo? Mas é um exemplo também de como a paternidade, se não for feita, se não for vivida, experimentada, de acordo com Deus e com a vontade de Deus, pode gerar situações erradas, né? O que acontece, queridos, é que uma situação muito comum que várias vezes nós enxergamos, né, quando tem alguma coisa errada entre pais e filhos, entre algum pai e filho, por exemplo, né, é que o amor de um pai para com seu filho muitas vezes lhe faz ser demasiadamente o quê? Permissivo, né? E isso leva a cometer erros que podem influir negativamente na vida do filho. Então essa é uma questão que deve ser pensada. Bem, tudo isso eu estou dizendo, não se esqueça, para exemplificar para você que um bom pai não é perfeito, né? Que nós cometemos erros. Você, como pai, comete erros. Eu também. E é muito importante nós compreendermos isso justamente para ficarmos mais na dependência de Deus. Justamente para que estejamos buscando mais do Senhor na nossa vida enquanto pais, não é? Somente o Pai Celestial é perfeito, não é? Então, por essa razão, também deve-se reconhecer algo. O quê? Um bom pai tem deveres e responsabilidades. Sim, se nós quisermos compreender a paternidade como uma bênção, queridos, nós devemos partir deste ponto. Com certeza, um bom pai será sempre aquele que entende que tem deveres e responsabilidades. Não dá para fugirmos disso, de nenhuma forma. Não é possível fugir disso. Uma vez que nós temos a responsabilidade de ter gerado uma vida, nós abraçamos um caminho de deveres e de responsabilidade. E uma data como o dia de hoje, por exemplo, serve justamente para enaltecer isso, né? O valor que há em tantos homens que são pais e que não fogem dos seus deveres e responsabilidades. Pelo contrário, ele os abraça com amor, com dedicação e com afinco. É para justamente homenagear estes pais que surgiu uma data como essa, não é? Bem, as responsabilidades de um pai ideal, então, sobre seus filhos, quais são? Vamos pensar nisso um pouquinho? Vamos, né? Vamos falar algumas coisas. Então, olha, responsabilidades de um pai ideal sobre os seus filhos. Aí nós podemos falar de pelo menos ensinar, guiar, prover, criar, controlar e amar. Existem outras coisas também, mas nós vamos fazer menção destas, ficar com essas, tá bom? Então, olha, a responsabilidade de um pai ideal sobre o seu filho é a de ensinar. Deuteronômio, no capítulo 6, fala claramente a respeito desta missão de quem é pai, né? Fale para seus filhos, ensine para seus filhos. Isso está muito claro, apesar de ser um texto do Antigo Testamento, mas a sua atualidade é espantosa. Então, você que é pai, quer aprender sobre isso, quer entender este mandamento de Deus para a sua vida em relação ao seu filho, leia Deuteronômio capítulo 6. Lá está uma responsabilidade clara de um bom pai, que é ensinar aos seus filhos, mas é também de guiar. Você conhece a passagem que está em Provérbios, no capítulo 22, o versículo 6, não é? É um dos textos mais conhecidos do livro de Provérbios, por conseguinte, de todo o Antigo Testamento. Lá diz assim: ensina o menino o caminho que deve andar, guie-o pelo caminho que deve andar, conduza-o pelo caminho que deve andar, né? Então, quem faz isso? Quem é pai? Quem é mãe vai fazer isso, mas o pai não pode fugir dessa responsabilidade. É minha responsabilidade guiar o meu filho no melhor caminho que ele deve andar, mas também prover. Paulo vai falar disso lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. É muito interessante isso, irmãos, porque às vezes o homem pode achar que essa é uma tarefa muito pesada, mas na verdade é inerente a ele.
É inerente à figura masculina, é inerente à figura paterna, né? O ser o provedor do lar. Hoje nós vivemos tempos muito confusos em que o papel do marido, o papel da mulher estão sendo questionados por uma sociedade moderna estranha, né? Desatenta a Deus, aos mandamentos de Deus, mas nada disso deve nos influenciar, querido. Um pai deve saber que é sua missão prover. Eu acho uma coisa interessante de nós pensarmos sobre isso, né? E constato com tristeza também a nossa realidade. Qual? Uma sociedade precisou de ter uma lei que obrigasse o seu pai a olhar o interesse do filho e sustentá-lo, né? Então estou falando de quê? Estou falando da lei brasileira que pune com a prisão o pai que não paga pensão. Bem, será que precisaria existir uma lei assim? Não aos olhos de Deus. Se todos os homens compreendessem, todos os pais compreendessem que é seu dever prover, não precisava ter uma lei. A sociedade não precisava normatizar algo que é uma qualidade, é uma característica que o próprio Deus deu ao homem. Mas infelizmente é assim que acontece, não é? Lamentavelmente, não são poucos os pais cristãos envolvidos nessa polêmica, tendo que ser obrigados por lei a prover para a alimentação para os seus filhos, as necessidades dos seus filhos, não é? Mas também a responsabilidade de um pai ideal para com seu filho envolve criar. Em Efésios, no capítulo 6, nós vamos encontrar uma extensa narrativa sobre o papel de quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Este é um capítulo que diz respeito à família, às coisas da família, que nós lembramos com frequência. Mas lá deixa bem claro que é papel do pai criar os filhos, né? É muito importante isso, né? Já escrevendo a 1 Timóteo no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar que é papel do pai também exercer o controle. Nós não podemos fugir disso. Bem, os filhos, especialmente aqueles menores, ou até que cheguem a uma idade que possam responder por si mesmos, precisam contar com essa autoridade do pai na sua vida. Moças e rapazes criados sem essa autoridade se tornam pessoas indolentes, insubmissas e frequentemente mal sucedidas, né, ao longo da vida. E tendem a perpetuar este papel equivocado também, quando forem pais, quando forem mães. Então é muito importante isso. Mas sem dúvida, nós queremos fechar esta lista de responsabilidades do pai falando da maior delas, talvez a mais importante de todas: amar. Provérbios no capítulo 3 vai falar disso com muita propriedade. Mas talvez fosse desnecessário também que mencionássemos isso aqui. Um pai deve amar verdadeiramente o seu filho. Um pai deve amar o seu filho a ponto de dar a sua própria vida por ele. É muito importante isso, que o amor paterno seja não só sentido, mas também percebido pelos filhos. Sim, queridos, nós que somos pais precisamos ficar atentos em relação a isso, porque muitas vezes nós sentimos, né? Temos o amor no coração dentro de nós, não é que não temos, mas temos dificuldade de externar isso, de deixar claro para o filho que você o ama. Então, papai, é preciso fazer isso. Nós precisamos criar filhos saudáveis, que saibam do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa provisão, do nosso vívido interesse em sua vida, não é? Bem, e por fim, por último, um bom pai faz o melhor por seus filhos. Precisamos falar disso nesta noite também, né? Parece até que nós estamos aqui a ditar um manual de vida para quem é pai, mas não é isso. Estamos apenas trazendo uma lembrança da palavra de Deus que poderá ser útil numa celebração como essa, não é? Do Dia dos Pais. Então, um bom pai faz o melhor por seus filhos. Há na Bíblia um longo ensino a respeito disso. E nós, pais cristãos, especialmente, precisamos ter apego à palavra de Deus para que nós exerçamos a nossa paternidade com maestria, com zelo, com cuidado e sermos pais bem-sucedidos. Você já pensou nisso? Você ora por isso? Senhor, me dá condições de ser um pai bem-sucedido. Não financeiramente, não materialmente, não nos negócios, né? Não em outra área, mas especialmente, né, particularmente no tocante à vida dos seus filhos, não é? A ser a responsabilidade que você tem com relação a eles, para que sejam homens e mulheres de bem amanhã.
Os homens e mulheres de bem podem saber. Eles tiveram por trás uma figura que cuidou deles, que orientou, que lhes ensinou, que esteve com eles lado a lado em cada momento de suas vidas. Então, um bom pai faz o melhor para os seus filhos, mesmo quando ninguém os compreende. É interessante isso, né? Porque, e aí em 2 Samuel 18, nós vamos ver uma experiência a respeito disso, né? Muitas vezes, ninguém vai compreender os nossos filhos, a maneira deles agirem, as pessoas que se tornaram, etc, né? Mas um bom pai vai sempre procurar fazer o melhor para os seus filhos. Com certeza, né? Independente do juízo do mundo sobre eles, né? Do juízo da sociedade, das pessoas, de terceiros, de estranhos sobre eles, o coração do pai vai pedir isso. Ele será sempre alguém interessado em fazer o melhor para os seus filhos, e eu repito, de tal forma que seus filhos saibam disso, fiquem cientes disso, tá bom? Um bom pai também faz o melhor para os seus filhos, mesmo quando os demais pensam que os filhos não merecem tanto amor. De onde tiramos isso? Da parábola que Jesus contou, né? Porque, certamente, com relação àquele filho pródigo, a sociedade, as pessoas próximas que o conheciam, né? Outros parentes, enfim, pessoas daquela família, todo mundo deve ter emitido um juízo negativo na vida daquele rapaz. Deve ter dito, olha, ele fez, não fez? Ele buscou com as próprias pernas, não buscou? Ele fez porque quis, ninguém mandou ele sair daqui. Ele não merece mais o nosso amor, a conviver conosco, a nossa consideração. Todo mundo deve ter pensado assim, menos o seu pai. Então, mesmo quando os demais pensam que os filhos não merecem mais amor, lá está o pai para oferecer o quê? Justamente amor pelo seu filho. Né? Além das lições com relação ao reino de Deus que essa parábola preciosa nos traz, porque sem dúvida a principal mensagem desta parábola é esta, né? Deus é o Pai que nos resgata para junto dele, mas o exemplo que Jesus usou também nos serve, né? Ele falou de um pai que amou o seu filho, né? Jesus deu o melhor exemplo por nós. Então nós precisamos, queridos, ser pais que buscam todos esses postulados bíblicos, todos esses princípios da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Mas, queridos papais, quero falar diretamente com vocês neste instante. À luz da palavra de Deus, entendamos nós todos que não existem pais perfeitos. Somente Deus é o nosso Pai Celestial perfeito. Outra coisa importante também, um bom pai será aquele que compreende os seus deveres e responsabilidade com seus filhos e não foge deles, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância. E um bom pai procurará fazer sempre o melhor para os seus filhos, viu? Mesmo que o mundo pense mal dos filhos, julgue os filhos, mas o pai está lá. É o coração de pai que estará ali, amando, aceitando e perdoando. Desta forma, queridos, eu concluo a minha reflexão nesta noite, dizendo que vimos quais são as características de um bom pai, né? Que não são perfeitos, eu repito, né? Tem responsabilidade e faz o melhor para os seus filhos. Mas eu quero também, então, deixar aqui uma pergunta para você que, porventura, esteja assistindo este culto e ouvindo essa mensagem e ainda não tem um compromisso com Jesus Cristo. Nós dissemos no início da nossa mensagem que Deus é o nosso Pai Celestial perfeito. E eu quero encerrar a minha reflexão nesta noite mencionando mais uma vez a figura do Pai Celestial, do nosso Deus como um Pai amoroso. Você já tem um Pai assim na sua vida? Pense. Creio que esta noite do Dia dos Pais é um bom momento para você pensar nisso. Você já tem um pai assim com essas qualidades, né? Se não tem, que às vezes até o pai humano não está mais presente na nossa vida, né? Já se foi, Deus levou, né? Eu quero dizer para você que você pode ter um Pai Celestial nesta noite. Você só precisa abrir o seu coração e receber ao nosso Deus como um Pai na sua vida, para que você possa chamá-lo de filho, né? Pode dizer que diante dele que você é filho dele. É muito importante isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que todo mundo é filho de Deus, porque isso é uma coisa até bonita de ser dita, né? Tem lá a sua poesia, mas não tem base bíblica. A Bíblia diz que todos nós somos criados por Deus, criaturas de Deus.
e nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que abrimos o nosso coração e aceitamos o plano dele para a nossa vida. Nesta noite, receba Jesus Cristo na sua vida e no seu coração e construa com Deus uma nova caminhada daqui para diante. Construa com Deus um novo relacionamento. Quanto a nós, pais, ousemos confiar em Deus. Experimentemos diariamente da sua graça, do seu amor em nossas vidas. Confiemos que Ele estará conosco a cada dia no exercício da paternidade. Se Deus te deu este dom maravilhoso, se Ele permitiu que você gerasse uma vida, o Senhor vai te sustentar, te dará sabedoria para criar esse filho, para conduzi-lo, né? E com sabedoria, com inteligência, com bom senso, com equilíbrio e, sobretudo, com temor a Deus. Que o Senhor Jesus possa estar falando ao seu coração nesta noite, ao seu coração de pai, possa estar suprindo todas as suas necessidades. E nesse coraçãozinho de pai aí, se houver alguma angústia, alguma preocupação, em nome de Jesus, eu quero convidar você, entregue sua vida nas mãos do Senhor nesta noite, agradeça-o pela vida dos seus filhos, louve ao Senhor por isso e peça a Ele que esteja com você nesta caminhada até o fim. É certo que Ele fará isso. Vamos orar neste momento? Eu quero orar especialmente pela vida dos pais nesta noite, para que o Senhor venha lhes abençoar em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença, Senhor, alegres, ó Deus, por esta celebração especial, em que, ó Deus, nós estamos lembrando dos nossos pais. Muito obrigado, meu Deus, por estas vidas preciosas que o Senhor, ó Deus, colocou diante de nós, ó Pai. Homens, ó Deus, que o Senhor usou para nos dar a vida, nos ajudar, nos sustentar, cuidar de cada um de nós na nossa caminhada. Nós te louvamos pela vida de cada papai nesta noite e suplicamos ao Senhor que bênçãos de saúde, de paz, de alegria, bênçãos de sabedoria, bênçãos de prosperidade sejam derramadas abundantemente sobre a vida de cada papai nesta noite. Nós os entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor lhes proteja, lhes renove o ânimo, lhes guarde em todos os dias de suas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por estas vidas preciosas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre estas vidas preciosas, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Por isso, queridos papais da Igreja Batista do Boa Vista, recebam o meu apreço e o meu abraço apertado nesta ocasião especial. A você, querido papai também, que está assistindo este culto, está recebendo este culto aí no seu lar, receba o meu abraço também. Deus lhe abençoe com saúde, com paz e com alegria. Em nome de Jesus.